Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo nesse vídeo falando sobre a dinâmica de um movimento. O que quer dizer isso? A partir de agora a gente vai pensar na causa do movimento. O que faz um corpo entrar em repouso ou ter sua velocidade variando? Antes, quando a gente estava estudando a cinemática dos corpos, o que estava acontecendo? A gente estava pensando só na velocidade, na distância percorrida, no tempo, na aceleração. A gente não estava pensando no que provocou aquele movimento, a gente estava pensando só no que estava acontecendo ali com o corpo naquele momento. Agora, a gente vai pensar nessas causas, pensando o que faz um corpo que está em repouso sair do repouso e ter sua velocidade variando, ou um corpo que está se movendo e de repente ele passa a ter uma velocidade zero. E a gente vai ver que isso é devido à ação de uma força. Então, se eu tenho um corpo em repouso e eu faço uma força empurrando esse corpo, eu mudo a posição e a velocidade do corpo. Ou se o corpo está se movendo e ele bate em alguma barreira, ele bate em algum obstáculo, ele tem sua velocidade igual a zero. Então, a partir do momento que uma força exerce uma ação sobre um outro corpo, eu posso ter uma variação ali de velocidade, como efeito. Então, a força ela pode ser entendida como fruto da interação entre dois corpos. Então, um corpo faz a força, exerce a força sobre o outro que vai sofrer a ação dessa força. Então, a força sempre vai ser a interação entre dois corpos diferentes. Essa força, além dela ter uma intensidade, ela vai ter uma direção e um sentido. Então, a força é uma grandeza vetorial. E isso aqui vai ser muito importante, porque agora a gente vai ter que usar a ideia de vetor para trabalhar essas forças que estão sendo aplicadas sobre um corpo. Eu posso ter uma força ou várias forças atuando ao mesmo tempo sobre o mesmo corpo. E a aplicação de uma força ou de várias forças sobre um corpo vai ter alguns efeitos ali, vai causar alguns efeitos. Por exemplo, a deformação. Então, quando eu faço uma ação sobre um corpo, quando eu faço uma força sobre um corpo, eu posso ter como um efeito a deformação desse corpo. Por exemplo, se eu tenho uma folha de papel e eu aperto essa folha, eu amasso essa folha, eu estou fazendo uma força sobre ela. E depois da aplicação da força, a folha que estava retinha fica toda amassada, toda deformada. Então, eu posso ter como um dos efeitos da aplicação de uma força a deformação de um corpo. Eu posso ter a alteração da velocidade desse corpo. Como eu falei aqui, se um corpo está em repouso, está com velocidade igual a zero, e eu empurro o corpo, o efeito da aplicação dessa força, desse empurrão, é a variação da velocidade, que era zero e passa a aumentar. Isso é diferente de zero. Outro efeito que vai ser muito importante é o equilíbrio dos corpos. Como eu falei, eu posso ter uma força ou várias forças atuando sobre o mesmo corpo. Se eu tenho várias forças atuando em um mesmo corpo e a soma dessas forças é igual a zero, eu tenho o meu corpo em estado de equilíbrio. Então, na física, um corpo estar em equilíbrio significa que a força resultante, que a soma das forças que atuam sobre esse corpo é igual a zero. E isso aqui vai ser muito importante pra gente ao longo do estudo da dinâmica de um corpo. Então, nesse exemplo aqui desse desenho, olha o que a gente tem. Uma caixa presa a um fio. Quando a gente tem um corpo preso a um fio, o que vai acontecer? Esse fio, ele está fazendo uma força aqui na caixa para segurar essa caixa. E essa força, ela tá na vertical, no sentido para cima. Então, o fio está fazendo uma força, uma ação para cima na vertical, na caixa. E eu também vou ter uma ação da Terra, uma força da gravidade que atrai esse objeto para baixo. Lembrando sempre que sempre vai existir uma força de atração sobre corpos próximos à superfície da Terra, atraindo esse corpo em direção ao solo. A gente chama essa força de força da gravidade. Então, nesse caso de uma caixa presa a um fio, ela está sob a ação de duas forças diferentes. A força do fio para cima, a força da gravidade que a Terra exerce sobre ele para baixo. Se a soma dessas duas forças for igual a zero, esse corpo está em equilíbrio. E aí eu tenho uma caixa
paradinha lá, presa no fio. Se eu não tenho, por exemplo, a ação do fio, a força do fio puxando esse objeto para cima, eu só vou ter a ação da gravidade puxando a caixa para baixo, e aí ela começa a cair. Então, se a soma das forças for igual a zero, o objeto está em equilíbrio. Se a soma for diferente de zero, o corpo não está em equilíbrio. Vamos ver então agora os tipos de força que a gente vai estudar a partir de agora. A gente vai ver basicamente dois tipos de força: forças de ação à distância e forças de contato. As forças de ação à distância, como o nome já diz, elas vão existir, elas vão exercer uma força sobre um corpo, mesmo que não haja contato entre esses corpos. Então não precisa haver contato para que os efeitos dessa força de ação à distância sejam sentidos. Um exemplo dessa força que várias pessoas já devem ter visto no seu cotidiano é a força de um ímã, a força magnética. Quando a gente aproxima um ímã de um objeto metálico, o que acontece? Mesmo que não haja contato entre o objeto de metal e o ímã, o objeto de metal sente a presença do ímã e é atraído para ele. Então é uma força que ela consegue atuar, que os efeitos dela são sentidos mesmo à distância, mesmo que não haja contato. A gente não vai estudar ainda a força magnética, mas a gente vai estudar outro tipo de força de ação à distância, a força peso ou a força gravitacional. A força peso é devido à ação do campo gravitacional da Terra sobre corpos próximos à superfície dela. Então, qualquer corpo próximo à superfície da Terra, ela vai perceber o campo gravitacional da Terra e vai ser atraído por essa força gravitacional ou por essa força peso. Não só a Terra vai ter um campo gravitacional ali. A Lua tem o campo gravitacional dela, que vai também exercer uma força gravitacional. Marte, Júpiter, outros corpos celestes também vão ter campos gravitacionais que vão exercer forças sobre corpos próximos à sua superfície, tá? Então, no caso da força gravitacional, vai ser uma força onde, por exemplo, a superfície da Terra vai fazer uma força atraindo esse corpo para a sua superfície, uma força que vai estar apontando para baixo, vai estar na vertical e apontando para baixo, como a gente viu no movimento de queda livre. As forças de contato, a gente vai ver vários tipos dessa força. A força de ação à distância, a gente vai ver só a força gravitacional por enquanto, já as forças de contato, a gente vai ver vários tipos. Primeiro tipo de força de contato, força de tração. A força de tração vai existir quando houver um fio segurando um objeto, exercendo uma força sobre um objeto. Então, sempre que eu tiver um corpo preso a um fio ou uma corda, eu tenho ali uma força de tração atuando sobre ele. Nesse exemplo aqui, ó, uma caixa presa a um fio. Quando a pessoa puxa esse fio, puxa essa corda, o fio faz uma força puxando essa caixa. É a força de tração. A gente vai chamar, no caso da força peso, a gente vai chamar de P para poder diferenciar as forças, tá? Outra força de contato que a gente vai ver é a força elástica. A força elástica vai existir sempre que houver uma mola exercendo uma força. Sempre que um corpo que pode ser esticado ou comprimido estiver exercendo essa força. Então, no desenho aqui, a gente tem uma mola presa a uma caixa. Se eu faço uma força esticando aqui essa mola vai fazer uma força tentando voltar para o seu estado relaxado, tentando voltar para o seu tamanho original. Então, sempre que houver uma mola, vai existir uma força ali atuando, sendo chamada de força elástica. Essa força a gente vai chamar de FEL, força elástica. Outra força de contato é a força normal. A força normal, ela vai ser uma força de interação entre duas superfícies. Então, sempre que tiver um corpo apoiado sobre uma superfície, essa superfície vai fazer uma força sobre o objeto que está apoiado ali, tá? E essa força, ela vai ser uma força perpendicular. O que quer dizer isso? Uma força que está fazendo um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, no desenho aqui, a gente tem uma mesa com uma caixa apoiada sobre ela. Essa força, ó, faz um ângulo de 90 graus entre a superfície da mesa e a força. Então, a força normal, ela sempre vai estar formando o ângulo de 90 graus com a superfície que o corpo está apoiado. A última força de contato que a gente vai ver é a força de atrito. A força de atrito
vai ser uma força onde a superfície vai resistir ao movimento do corpo que está apoiado sobre ela. Então, se a gente tem uma caixa sobre o chão, por exemplo, e essa caixa começa a ser puxada, a superfície, o chão, vai fazer uma força de resistência a esse movimento, na direção contrária à força que está atuando ali puxando a minha caixa. Então, se eu puxo uma caixa para a direita, a superfície vai fazer uma força de resistência, uma força de atrito para a esquerda, tentando resistir ao movimento. A gente consegue andar, por exemplo, por causa da existência da força de atrito. Quando a gente caminha sobre o chão, o que o nosso pé vai fazer? O nosso pé, ó, ele vai fazer uma força empurrando o chão para trás e o chão vai fazer uma força de resistência a essa força para trás na direção contrária, para frente. É o que dá impulso para o nosso pé ir para frente. Então, quando a gente caminha, o nosso pé faz uma força empurrando o chão para trás, o chão faz uma força para frente, uma força de atrito, empurrando o nosso pé para frente e a gente vai se deslocando. A força de atrito vai depender do tipo de superfície. Se a gente tem uma superfície mais áspera, por exemplo, uma superfície de asfalto, a força de atrito vai ter um valor. Se a gente vai para uma superfície mais lisa, mais polida, a força de atrito vai ser menor. Por exemplo, um chão de cerâmica vai ter uma força de atrito menor do que o asfalto, por exemplo. Então, esses foram os tipos de força que a gente vai estudar a partir de agora, quando a gente olhar para a dinâmica do movimento, tá?